Olá, bem-vindas e bem-vindos. Se você mora no Brasil, bem-vindas e bem-vindo. Você conhece a Saberoski em que a gente vive. E hoje eu estou aqui com a presença muito especial, de novo, da professora Dirce Nazaré, que já esteve com a gente em um outro vídeo há um tempo atrás. E quando eu mandei para ela essa notícia, já que é uma notícia que acontece lá no estado dela, né, de Vitória, no Espírito Santo, ela se prontificou a vir aqui conversar com a gente sobre esse caso, falar um pouquinho o que ela acha desse caso, né? Antes de eu passar a palavra para a Dirce, eu queria só resumir mais ou menos, né? Então, a gente tem um processo que está correndo numa vara de família, lá em Vitória, no Espírito Santo, de uma mulher vítima de violência doméstica e de tentativa de feminicídio. E essa mulher, durante a audiência, ela é interpelada pelo promotor, que sugere para ela, já que ela tem filhos com o agressor, no casamento aí de 20 anos, que ela deveria, entre aspas, sossegar o facho e voltar a morar com ele. E é justamente essa manifestação aí do Ministério Público que a gente quer discutir hoje aqui nesse episódio. Isso já está rendendo aí algumas representações contra esse promotor, tanto no Conselho Nacional de Direitos Humanos quanto no Conselho Nacional do Ministério Público. Mas, para além das questões de repercussões administrativas que vão dar contra ele, o nosso papel aqui hoje é falar sobre o ponto de vista constitucional, inclusive da questão dos direitos das mulheres, Lei Maria da Penha, violência contra a mulher, revitimização, enfim, algumas questões como essas que a Dirce vai poder falar muito bem para nós. Então, Dirce, eu queria só que, em primeiro lugar, te agradecer, né, para a gente fazer mais uma vez essa parceria, que você se apresentasse também, né, e aí falasse qual foi a sua impressão sobre esse caso. Muito bem, Alex, muito boa tarde a todos. Primeiro, gostaria de agradecer imensamente a sua elegância, né, o professor Alex é uma pessoa, assim, do mais alto nível intelectual, pessoal. Eu tenho por ele uma admiração acadêmica muito grande. Alex foi meu professor no mestrado, depois ele foi membro da minha banca de doutorado, foi assim, um trabalho muito interessante. Isso já vai fazer 10 anos, né, Alex? O tempo voa, né? Então, o professor Alexandre, ele é da UFOP, é um dos professores assim, que eu conheço que tem uma produção imensa, reconhecida nacionalmente. Então, assim, esse convite para falar aqui no canal dele, para mim, é uma surpresa muito grande e também uma felicidade, né? Eu nem sei se eu estou à altura desse tema. Mas, assim, eu sou advogada, sou professora da UFES e atualmente eu estou em São Paulo fazendo pós-doc. E o meu tema de pesquisa em pós-doc, Alex, ele vai trabalhar, eu fiz um recorte na função controle. Então, a função controle, ela meio que vai perpassar a minha pesquisa nessa questão do serviço público e da prestação do serviço público, conforme eu vou falar para vocês, tá bom? Então, é um tema muito interessante. Eu fiz um recorte municipal, mas esse tema de hoje, ele é um tema que toca a minha pesquisa, mas ele é no nível federal, tá? Que a gente vai falar aqui, se reportando ao estado do Espírito Santo, que foi onde ocorreu o episódio que a gente vai discutir aqui nesta tarde tão maravilhosa com o professor Alexandre, tá bom? Então, Alex, meu querido professor e amigo, eu dividi a minha fala em 3 momentos, né? No primeiro momento, eu vou tratar da atividade judiciária como um serviço público, que é a minha pesquisa, né? Ela é, no meu entendimento, ela é um serviço público, então eu vou na linha do professor Lênin Streck, do Diógenes Gasparini, da Silva Zanella, e dos grandes clássicos, que são o Celso Antônio Bandeira de Mello e o Eli Lopes Meireles, do Direito Administrativo, tá bom? Primeiro momento. Segundo momento, nós vamos tratar da linguagem e da conduta desse promotor, esse membro do Ministério Público. E no terceiro momento, e finalizando, eu vou trazer as normas, e a gente vai discutir pontualmente alguns artigos de 4 normas, né?
E a gente vai anexar os artigos dessa norma e entender por que eu reputo que esta fala do promotor ela foi totalmente inadequada. Tá? Então, assim, é um diálogo, você pode me interromper, você pode fazer algumas reprimendas que você achar necessário, sou sua discípula, aluna, né? Então, assim, fiquemos à vontade para a gente fazer aqui um diálogo, tá? Muito bem. Então, eu inicio, Alexandre, aqui, destacando primeiro, essa audiência, foi uma audiência de instrução e julgamento, que aconteceu no final do mês de maio, né? Está bem ali recente. Eu não sabia, para quem está me ouvindo, eu assim, tão imersa em outros assuntos do meu pós-doutorado, eu tenho lido pouca coisa do Espírito Santo porque eu estou em São Paulo. E eu, numa dessas manhãs, acordei e o Alexandre, a gente sempre está conversando, né? E o Alexandre falou disso, olha isso que aconteceu aí. Quando eu vi aquilo, eu fiquei extremamente surpresa e extremamente absorvida com aquela questão da falta de ética tão grande, né? Então, eu já inicio destacando para você que quem falou isso aí foi um membro do Ministério Público. O Ministério Público é o fiscal da lei. O Ministério Público ele tem como uma das funções a garantia dos direitos fundamentais. Ele tem como fim princípio a garantia do próprio Estado Democrático de Direito, eu já falei, mas o que o professor Lênio Streck nos ensina, e eu acho muito interessante, é que o Ministério Público, na verdade, ele zela, ele autotutela o tecido social, que é a garantia do interesse público, né? Então, para mim, é uma atividade judiciária que é exercida como um serviço público. É um serviço público prestado à coletividade no interesse público e também pelo zelo do próprio Estado Democrático de Direito, né? Ou seja, o Ministério Público ele é uma atividade exercida pelo próprio Estado e ela é uma atividade indelegável. Eu não posso simplesmente transferir essa atividade para o particular, não é? Se ela é indelegável, ela vai extremamente representar o Estado na supremacia do interesse público. Então, mais uma vez, o papel do Ministério Público é de alta relevância, né, nessa situação. E aí eu vou na linha da professora Odete Medawar, né, ela vai nos falar, assim, com muita propriedade, que a função judiciária, a função judicante, ela é, na verdade, o exercício da própria soberania. Então, é claro que se ela é o exercício da soberania, se ela é a prestação jurisdicional, ela vai estar sob o guarda-chuva de uma das coisas mais importantes, que são os códigos de ética, conforme a gente vai falar daqui a pouquinho. Além do código de ética, nós temos também, Alexandre, um código que é extremamente novo, que é uma das legislações que eu estou pesquisando atualmente em São Paulo, que é o Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. A gente conhece muito o Código de Defesa do Consumidor, nessa relação consumerista, né? E a gente fala muito pouco do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público. O usuário do serviço público é a própria coletividade, então ela precisa estar sob a guarda do Estado, mais do que nunca, porque nós somos consumidores, nós somos cidadãos e fazemos parte da coletividade que é para a qual o Estado volta as suas luzes, né? Então, o professor Diógenes Gasparini, ele vai falar que, inclusive, isso é tão verdadeiro que o Estado ele presta um serviço público enquanto ele faz a função judicante, né? Que o Estado ele pode ser responsabilizado na pessoa do agente público todas as vezes que houver um equívoco. Então, mais uma vez, a gente reforça a ideia de que a prestação judiciária ela é sim um serviço público, tá bom? Então,
trago aqui uma fala do Lênio, né, que ele vai dizer que o Ministério Público, como fiscal da lei, ele tutela o interesse das pessoas que estão em vulnerabilidade social. Olha só. Ou seja, além de atender o serviço público enquanto um agente público, ele precisa também acolher aquele cidadão que bate na sua porta. Né? E esse acolhimento, eu vou lá no Emmanuel Levinas, o Alexandre, que vai falar da alteridade. Né? Então, a gente passa agora para o segundo momento da nossa fala, já que não tem dúvida nenhuma de que a função judiciária ela é um serviço público, agora a gente vai ver quais são as medidas normativas que cercam esse interesse público e vai fazer um cotejamento dessas medidas com a fala do promotor, desculpa. Então, assim, primeiro, como eu falei para você, numa audiência de instrução e julgamento, né, que nem cabia aqui pedir medida de conciliação, né, porque às vezes na audiência de conciliação o Estado ainda faz aquela aproximação entre as partes, na tentativa do zelo pela família. Não foi o caso dessa aqui, porque naquele momento já era a audiência de instrução e julgamento. Né? Então, a fala do promotor, ele vai se reportar a um casal, na verdade, ele não se reporta à mulher, nós vamos aqui fazer uma observação, ele fala vocês, né, com essa quantidade de filhos, deveriam quietar o facho. Né? Então, essa fala, eu fui pesquisar, eu ouvi a gravação várias vezes, e aí essa fala, na verdade, ela é uma locução verbal retirada do jargão militar. O jargão militar, todas as vezes em que ele se reporta ao facho, na verdade, ele está se reportando a um soldado que vai à frente do batalhão levando um fogo. O facho é um fogo, literalmente. Olha só. Nessa metáfora de sossegar o facho, né, sossegar a tocha, sossegar o fogo, na verdade, uma comparação. Eu fui pesquisar e encontrei várias explicações, né, entre elas, assim, acalmar o fogo, acalmar a chama, ou ponderar-se nos sentimentos impetuosos relacionados à libido. Né? Veja, essa fala ela é totalmente inadequada para uma audiência de vara de família, que você está discutindo relações pessoais, casamento, e você está discutindo os sofrimentos mais intensos de uma família que teve um dissabor e precisou se separar. E principalmente nessa questão aí do casal que a mulher vivia sob violência. Então é completamente estapafúrdia para ser assim mais suave possível, né? Então essa fala ela se reporta a impulso sexual, não tenha dúvida nenhuma. Na verdade, ele não quis falar de tocha de fogo enquanto elemento de iluminação, ele estava se reportando a libido, né? E ele, na verdade, ele atacou as duas pessoas, ele não atacou só a mulher, ele atacou o casal, ele fala vocês, né? Então, aqui, eu já passo agora ao terceiro momento e vou trazer a legislação que eu julgo que não acolheu essa fala de forma alguma, né? Então, a primeira delas, conforme eu falei, Alex, se a prestação jurisdicional ela é um serviço público, eu vou aqui no artigo 4º do Código de Defesa do Usuário do Serviço Público, que ele diz assim, o cidadão ele tem o direito de ter um atendimento adequado. Esse atendimento adequado, ele é iluminado por alguns princípios que eu vou falar aqui para você. O primeiro deles é o princípio da continuidade, seguido da efetividade, da atualidade, dentre outros. Mas o que me chama mais atenção nesses princípios é o princípio da cortesia.
né? O princípio da cortesia no atendimento, Alex, que é um direito dessa pessoa, ou de qualquer pessoa que busca o serviço público, né? Ele é iluminado, por sua vez, por algumas outras diretrizes, que eu já te digo quais são, né? Então, a primeira delas, junto com a cortesia, ela vem somada a uma diretriz chamada urbanidade. A urbanidade, ela vem também se somar à igualdade de tratamento, né? E a proibição, ou seja, é vedado qualquer tipo de discriminação. Olha só, essa fala do promotor, né, ela é completamente despida de urbanidade, ela é completamente descortês com a pessoa, né? Ela é completamente fora do que a gente chama de tratamento igualitário entre as pessoas, né? Então, aqui eu já trago com muita ênfase o artigo 4º da Lei 13.460, que é o Código de Defesa do Usuário de Serviço Público, e digo que ele descumpriu completamente o artigo 4º. Tá? Então, a gente já rebate essa fala dele aí sobre a proteção do guarda-chuva do Código, tá? Do Código de Defesa. E aí eu trago uma outra medida normativa aqui, que é a lei orgânica do Ministério Público. Então, tem um escritor que eu gosto muito, que é o professor Hugo Nigro. Ele faz uma descrição do Código, da lei orgânica do Ministério Público, né? E diz que o Ministério Público ele precisa ter acolhimento, aquilo que eu falei ainda há pouco do Levinas. O Levinas ele vai tratar do livro Entre Nós, ele vai dizer que a alteridade, na verdade, ela vai além da hierarquia, porque a gente sempre fala na horizontalidade entre o Ministério Público, entre o juiz e o advogado, né? E as partes. E eu digo que, na verdade, além desse elemento de aplanar a horizontalidade entre as partes, eu coloco o cidadão que busca o serviço público, ele está acima dessa trilogia. Né? É porque o cidadão, na comunidade, é ele que vai ser o partícipe mais importante e para o qual o interesse público é voltado. Sem o cidadão, nós não teríamos nem Estado. Concorda? Né? Então, eu vou ao artigo 43, aqui da Lei Orgânica do Ministério Público, e o 43 ele vai dizer, ele vai ser muito enfático, vai chamar a atenção para os deveres do Ministério Público, principalmente nas audiências, né? Então, ele vai dizer que o Ministério Público ele necessita manter uma conduta ilibada, né? Essa manutenção da conduta ilibada, ele vai trazer também uma coisa que se chama o zelo pelo prestígio da própria justiça, né? Ou seja, essa busca pelo prestígio, ela vem junto com o exercício do decoro, da urbanidade, que eu falei ainda há pouco, e da cortesia lá do Código de Defesa do Usuário, né? Então, Alex, me reportando ao caso, né, o artigo 43, ele fala de manutenção do prestígio, de seriedade e celeridade, ou seja, a audiência ela tem que ser séria, ela tem que ser prestigiosa, ela tem que ser rápida, né? Então, quando a gente fala de seriedade, significa, por via contrária, dizer que em uma audiência, principalmente de direito de família, não cabe nenhum tipo de piada, não cabe nenhum tipo de pilhéria, não cabe nenhum tipo de brincadeira desarrazoada. Se você presta atenção no vídeo, no momento em que o promotor faz essa fala, o casal começa a rir. A senhora, né, acho que é Dona Alessandra, o nome dela, começa a rir, o ex-marido começa a rir, e todo mundo no ambiente ri de maneira desconcertante, né? Naquele momento, o casal que estava sendo ofendido, o ex-marido percebe a pilhéria, ele passa para o lado do agressor e os dois começam a rir da mulher sozinha. Então, nesse momento, a agressão passa a ser só para ela.
né? Passa a ser só para ela. Então, o promotor insiste, questionando o número de filhos que ela tem, né? E aí eu trago aqui, junto com o artigo 43 da Lei Orgânica, é uma coisa chamada elemento teleológico de uma audiência, de qualquer coisa na vida. O elemento teleológico, ele nos fala do objetivo, a razão de ser daquele ato jurídico. Todo ato jurídico administrativo, seja quais forem eles, tem uma razão de ser, tem uma finalidade, tem um objetivo. O objetivo daquela audiência, Alex, era discutir guarda e pensão dos filhos, né? Quando o promotor faz a pergunta de quantos filhos a pessoa tem, isso ele está horizontalizando, fugindo do objetivo, né, distorcendo na perspectiva de diminuir a pessoa. Entendeu? E isso aqui, ela, dona Alessandra, ela percebe quando ele faz isso. Ela percebe e ela se defende sozinha, né? Ela se defende sozinha. A advogada dela fica calada, a juíza fica calada, todo mundo fica calado no ambiente e ela se defende. Ela fala assim, ela responde a quantidade de filhos que ela tem e aí o promotor continua a fazer a pilhéria. Você poderia, você com 5 filhos, você poderia quietar o facho e passar o resto da vida junto. Quando ela fala a quantidade de filhos que ela tem uma voz no vídeo que vai dizer assim, chega, né? Olha só, a pessoa que está fazendo essa interpelação, ela está questionando uma coisa que a Constituição me dá o direito, que é o planejamento familiar, o número de filhos que eu decido ter. Então, numa audiência, o Estado não tem que questionar quantos filhos eu tenho, ou quantos eu queira ter, ou quantos eu não queira ter. Isso é um direito da pessoa, um direito da família. Então, veja só, aí o segundo elemento inadequado, além da falta da urbanidade, do decoro e do prestígio. Ou seja, a pessoa conseguiu transformar a audiência numa pilhéria, porque aquilo ali foi uma pilhéria, né? E a pessoa que estava sendo massacrada, ela foi a única a perceber isso aqui. Tanto que depois, quando ela dá uma entrevista, ela fala muito claramente da fuga do objetivo. Ela fala isso aí com muita clareza. Ela diz assim, eu vim resolver um problema e a pessoa falou do meu passado. A pessoa vem falar do meu passado, vem questionar a quantidade de filhos que eu tenho, olha só. Quer dizer, essa temática, ela não é pertinente de maneira nenhuma, né? Aí eu brincava com as minhas alunas, né? Essa semana que a gente foi discutir esse caso, né? A questão da prestação de serviço inadequado, que é uma prestação de serviço completamente questionável, né? A minha aluna falou assim, professora, parecia o tio Pavê no Natal questionando por que eu não caso. Eu falei, eu já passei por isso, porque eu já fui questionada pelo tio Pavê, por que eu só tenho um filho? Problema meu, né? O Estado, mas o pior, porque ali não era o tio Pavê, ali era um promotor, né? Então, assim, além do Código de Ética, ele também aqui rasgou a Lei Orgânica do Ministério Público, aqui o artigo 43, claramente, né? E aí, no vídeo da dona Alessandra, ela fala assim, eu fui rebaixada, eu fui humilhada, ou seja, ela consegue ter essa noção da pilhéria que foi a audiência, e todo mundo calado, ninguém defendeu, né? Isso aí, para mim, é o pior. Sim, não, é absurdo, eu não estou querendo te interromper, não, mas só com relação a isso especificamente, é absurdo porque eu acho que você traz além das questões que você traz com a defesa do usuário do serviço público e da Lei Orgânica do Ministério Público, você também lembra o que o Lênio fala muito sobre o Ministério Público, como uma magistratura, ou seja, um órgão de Estado. Exatamente. Como órgão de Estado, ele é responsável por resguardar a Constituição,
Não é a opinião dele. Quem está ali não é o José, quem está ali não é o Alexandre, não é a Dirce. Quem está ali é o Ministério Público. E ele não tem liberdade para poder dizer o que ele acha. Ele, José, acha como uma pessoa deve ser, como ela deve viver, quantos filhos ela deve ter, com quem que ela deve ficar. Isso não faz parte das funções dele, institucionais dele. Isso aqui é sério, isso é muito sério, né? Muito, muito, muito sério. E para você ver como uma pessoa, mesmo sabendo de todo esse regramento que ele conhece, né? Ele não se intimida, mesmo sabendo que existem esses regramentos, e mesmo sabendo que ele está sendo gravado. Então, você imagina um ambiente que não tenha proteção jurídica, judicial, e que não tenha câmeras. Imagina o quanto de humilhações e falas equivocadas que as pessoas passam quando buscam a proteção do Estado, né? O órgão que deveria os proteger, na verdade, ele está fazendo com que essa pessoa tenha esse tratamento tão inadequado, né? Sim. Muito bem. Então, eu continuo aqui, Alex, agora trazendo a terceira medida normativa, que eu acho que foi descumprida, que é o próprio Código de Ética do Ministério Público. A gente já falou da lei orgânica, e agora a gente vai tratar do Código de Ética, que é a Resolução 261. Né? Então, a Resolução 261, aqui no artigo 9º, ela vai novamente exigir que no exercício da função, o promotor, o membro do Ministério Público, tenha uma conduta igualitária às pessoas que ele está atendendo. E, principalmente, que ele evite quaisquer espécie de tratamento discriminatório, injusto e arbitrário. Quer dizer, essa pessoa, ela agiu na antítese de tudo isso. Né? Então, essa fala de sossegar o facho, aquietar o facho, ou qualquer coisa nesse gênero, ela é desprovida de qualquer tipo de intelectualidade que o cargo requer. Né? Ela beira a fala de baixo calão, já que ela tem essa conotação, conforme eu falei para você no início, de libido e uma conotação sexual numa vara de família, numa audiência de vara de família, quer dizer, totalmente inadequada, né? Ele na verdade, usa uma linguagem incompatível, né? Incompatível com aquilo que o artigo 9º do Código de Ética da Magistratura requer, também no artigo 23, que seja utilizada uma linguagem escorreita e polida. Né? Escorreita, polida, adequada e urbana. Ou seja, ele descumpriu 3 medidas normativas importantíssimas, já a terceira. Né? Então, aí ele continua falando, ele interpelou a moça e continua falando que ela, aí num fragmento que eu ouvi várias vezes o áudio, ele diz assim, que você aquiete o facho e fique para o resto da vida junto. E aí ou seja, além de transformar a audiência numa pilhéria, numa piada, ele não leu o processo. Ele não se preparou para aquela audiência, porque aquela senhora, ela já refez a vida dela com outra pessoa, o ex-marido já refez a vida dele com outra pessoa, né? Tanto que eles começaram a rir na hora que ele falou essa impropriedade, e daí ela inicia, quando ela vê que os dois estão rindo, ela percebe que a pilhéria é sobre ela fica séria, os dois continuam a rir, e aí tem uma terceira agressão, que ele vai dizer assim, você tem 5 filhos, aí o ex-marido fala, é porque ela não se previne, doutor. Ou seja, o promotor ri mais uma vez, junto com o ex-marido, e aí como todo mundo fica calado na sala, quer dizer, um silêncio ensurdecedor, ninguém defende a moça. E
na verdade, quando ele fala isso, ele expõe mais uma vez a questão do planejamento familiar como se a gestação fosse um ato unilateral da mulher, quer dizer, a responsabilidade como pai também não é dele, né? Até a minha aluna brincou comigo, disse, professora, existe na biologia uma coisa chamada partogênese, que não sabia nem o que era isso. Eu falei, minha filha, partogênese, o que é isso? Ela disse, a partogênese é quando um indivíduo consegue gerar por si só uma outra vida sem precisar do sexo contrário. Aí ela falou, falei, pois é, para você ver o nível de pilheira que foi submetida essa moça, né? Quer dizer, ele diz, a responsabilidade dela, ela é que não se previne, por isso que ela tem 5 filhos. Né? Quer dizer, ninguém tem nada a ver com isso. O promotor foi calado, rindo, e todo mundo rindo na sala, né? Então, aqui a linguagem escorreita, polida, urbana e cortês não existe, não existe, né? E aí eu vou agora para a 4ª medida normativa, que é a Lei 14.321, novíssima, ela é de 2022, plena pandemia, né? A Lei 14.321, ela vai tratar dos crimes de violência institucional. O coroamento dessa audiência inadequada, ele vai, mais uma vez, descumprir essa lei, porque a legislação, ela diz que o agente público, no exercício da função, ele não pode, de maneira nenhuma, submeter a vítima a procedimento desnecessariamente invasivo. Foi o que aconteceu, né? Desnecessariamente invasivo, repetitivo. Você vê no áudio, Alex, que ele fala 2 vezes a frase infeliz. Ele fala uma vez, depois ele repete mais uma vez. Ele foi assim, tão... foi uma comédia tão grande que ele continua falando e no áudio a gente vê que há uma conversa paralela, ele meio que fica falando sozinho ali, como se fosse um comediante. Né? Essa é a palavra que eu encontro nesse momento para chamar. Como se fosse um comediante. Então, ele foi invasivo, repetitivo, produziu uma situação extremamente geradora de sofrimento e estigmatização, porque a pessoa é uma mulher em total vulnerabilidade social, é uma mulher preta, né? E pelo que me consta, ela tem uma escolaridade muito pequena, ou seja, essa pessoa, ela foi desprovida de política pública a vida inteira. No dia que ela precisou da política pública, ela foi tratada desse jeito, né? Então tem uma teoria que ela diz assim, o próprio Levinas, ele vai falar, o acolhimento da pessoa, o rosto do outro diante de mim, eu preciso agir com alteridade e fazer com que aquela pessoa que está trazendo a sua dor diante de mim, que ela seja acolhida. Isso é alteridade. Ele fez o contrário. Ele trabalhou, ao invés de acolher a pessoa, ele fez uma repulsão. Né? Daí a gente verifica que há como se fosse um sentimento de desamor pelas mulheres. A gente está vivendo isso aí agora com essa medida provisória, que eu não vou nem... Medida provisória não, é uma emenda, né? A tentativa de uma emenda da Constituição. Então, a professora aí em Orlândia, ela vai dizer assim, o tempo inteiro as mulheres são silenciadas, as minorias, no caso, né? A mulher, o negro, o homossexual, elas são o tempo inteiro repelidas da circunferência dos seus direitos como se fossem cidadãos de 2ª, 3ª, 4ª classe. Né? Então, a gente teve esse caso aí muito emblemático, muito demonstrador disso aí que a professora Ine Orlandi fala. Né? Essa estigmatização, essa repetição, essa invasão e esse sofrimento produzido na pessoa. E a legislação de crime de violência institucional, ela ainda vai mais à frente. Ela diz que o agente público, ele não pode fazer isso e ele não pode deixar que terceiros façam. Ou seja, ali, na verdade, não só o Estado agiu como um perpetrador de abuso,
como ele foi totalmente omisso. Né? A juíza, a advogada, o promotor, ali aquela senhora estava se defendendo sozinha. Ela foi a pessoa mais digna naquele ambiente. Ela foi de uma força que eu acho que eu não teria. Né? Ela, toda hora, o tempo inteiro, ela com a voz muito calma, muito tranquila, ela se defende. Ela fala, quando o promotor repete, vocês deveriam ficar juntos, ela com uma voz bastante serena, ela diz, Deus me livre, já deu, Deus não quer. Né? Ela foi de uma dignidade, ela foi de uma serenidade, que assim, deixou ali todo mundo numa situação vexatória. Essa que é a palavra que eu encontro. Né? Então, para terminar, eu vou falar mais uma vez, né, que o Brasil ele sofreu uma reprimenda internacional. Ele foi condenado, né, pela Corte Interamericana de Direitos Humanos por conta de um caso que é muito conhecido aí na área penal, que é o caso Márcia Barbosa. O caso Márcia Barbosa, ele foi a morte, né? Na verdade, o assassinato, nessa época nem existia feminicídio, o assassinato de uma mulher, e que o tempo inteiro o Estado utilizou de medidas protelatórias, utilizou de manobras, utilizou de retardamento da prestação jurisdicional, e a família recorreu à Corte Internacional e o Brasil sofreu uma reprimenda muito grande. Por conta disso, o CNJ ele foi obrigado a fazer um protocolo nas audiências. Né? Fazer o protocolo significa que o CNJ teve que treinar todos os juízes, todos os operadores de direito, todas aquelas pessoas que, em uma audiência, se depararem com casos envolvendo minorias. Está lá lindo, maravilhoso o protocolo, mas a gente vê o tempo inteiro as pessoas descumprindo majestosamente e silenciando o caso como se isso não existisse, né? Como se essas pessoas fossem indignas de receber toda essa proteção que eu falei, do Código de Ética, da Lei Orgânica, do Código de Ética do Ministério Público e agora do protocolo do CNJ, que é o órgão maior que ilumina todos nós, né, enquanto operadores de direito. Então, foi feita uma denúncia, né, no Conselho Nacional de Direitos e no Conselho Nacional do Ministério Público por um projeto de extensão chamado FORDAN, que é lá da Universidade Federal do Espírito Santo, ao qual eu sou ligada. A doutora Roseli, ela já atendia essa moça, acho que já tinha algum tempo, desde que ela sofreu abuso e tentativa de feminicídio pelo seu companheiro. Né? Ela, na verdade, já está sendo acudida pelo FORDAN, vamos dizer assim. Mas o que eu percebo com isso tudo, né, com essas condutas inadequadas que eu falei, conforme mostra o vídeo, né, é que, na verdade, além do descumprimento dessas medidas normativas, Alex, existe uma tentativa de silenciamento da pessoa. Né? Essa tentativa de silenciamento, eu até lendo hoje, ela motivou uma série de reportagens. Tem uma reportagem, acho que é na Folha de São Paulo, que é assim, quieta a linguagem, promotor. Ou seja, a pessoa pediu para passar vergonha, né? Pediu para ser um bufão no meio jurídico, que é tudo que a gente não quer. Aí tem outra que fala assim, não quietaremos o facho. E assim, uma enxurrada de matérias que coadunam com o que a gente está discutindo hoje aqui nessa tarde. Né? Para finalizar, o que eu percebo, o grande pano de fundo
dessa conduta inadequada do promotor é a questão da invisibilidade do direito das pessoas simples, né? A franja social que o professor Lênin tanto fala, que deveria ser protegida, que deveria ser acolhida, na verdade, ela sofreu, vou destacar mais uma vez, ela sofreu repulsa. Ele meio que expulsa a pessoa como se o senso de pertencimento dela naquele Estado democrático de direito, naquela esfera de cidadania, ele fosse retirar, como se eu fosse um manto que cobre a pessoa e eu vou desnudar aquela pessoa na perspectiva de invisibilizá-la enquanto mulher, enquanto cidadã, enquanto pessoa que deveria receber a proteção do Estado, né? Então, essa questão do silenciamento, eu fecho aqui a minha fala com uma frase, né, também que é do professor Lênin Streck, que ele vai dizer que tudo isso culmina com uma coisa que se chama deslegitimização da queixa. Eu vou deslegitimar a fala dessa pessoa e vou deslegitimá-la enquanto cidadã, simplesmente para ela não existir, para que ela não incomode, para que ela não consiga impulsionar o direito. Né? Então, Alexandre, para encerrar, né, eu digo a você que essa pessoa, ela é assim, digna da minha admiração. Eu li, escutei o vídeo várias vezes, eu não acreditei que ela tenha tanta força, né? Que essa pessoa desprovida de todas as políticas públicas educacionais, de saúde, de atendimento à mulher, de atendimento a planejamento familiar, de atendimento à integridade física e psicológica. Ela foi provida de tudo. E mesmo assim ela consegue enfrentar um leão que é a justiça, né? Então, assim, a gente, diante desse caso tão inadequado, tão estarrecedor, a gente vê que há esperança, né? A esperança que existem pessoas que conseguem ter uma visão de que está errado, que precisa ser corrigido. E assim, para finalizar, a pessoa que perpetrou o abuso na audiência, ele emitiu uma nota que sequer ele pediu desculpas. Ele não pediu desculpa, ele diz que ele recebeu aquelas críticas de maneira estarrecido, e que ele é uma pessoa que zela pela função, que está não sei o quê. Ou seja, em momento nenhum ele pediu desculpa. Então, é necessário que a sociedade inteira se levante contra esse caso e vá ao CNJ e faça a denúncia, vá à ouvidoria, porque não é possível que a gente continue ainda em pleno 2024 tendo que passar por isso. Uhum. Bom? Sim. Então, assim, eu encerro, fico aqui disponível as perguntas ao meu. Vou deixar meu contato aqui, nazaré@hotmail.com, quem quiser entrar em contato comigo, a gente conversar, enfim. Tá bom? Ótimo, então, muito obrigada. Só para a gente finalizar, isso que você estava falando sobre, né, acho que é importante demais a gente lembrar que a gente está falando de uma mulher negra, periférica, com baixa escolaridade, com uma renda certamente muito baixa, e que e aí a gente começa a se perguntar para quem que o direito serve, né? O direito, na verdade, ele só alcança pessoas assim para encontrá-las lá para serem réis no processo penal, jamais para serem protagonistas, né? Sempre para ser o réu no processo penal. O Estado só chega para essas pessoas para penalizá-las. E é meio que acontece nesse caso, né? E aí é interessante a gente pensar que o que acontece é que tantas mulheres sofrem violência doméstica e elas não denunciam. Muitas vezes as pessoas perguntam, mas por que essa mulher não denuncia?
tá aí um bom exemplo de por que muitas vezes mulheres não denunciam, porque ela é vitimizada dentro de casa e quando ela procura o Estado, ela é revitimizada. Isso aí. Há uma sobrevitimização. Né? Então, para que ela vai querer passar por isso 2 vezes? Para que ela vai querer passar por isso 3 vezes? Que é o que você lembra aí da questão da violência institucional, né? Se os próprios órgãos do Estado, e eu acho que você lembra aí, não é só o promotor, não, é a juíza também. Porque se ela não cerceia esse tipo de fala, ela de alguma forma também é conivente, no mínimo. Ela na verdade, ela tá revalidando, né? Eu quero saber quem foi que falou quem emitiu aquela frase chega, né? Quando a moça falou que ela tem 5 filhos, na verdade, ela não tem 5, ela tem 7. Pois é. Ela assim, tem 7 filhos, ela é uma mulher de 40 anos, com uma prole que não interessa para ninguém. Agora, sim, uma pessoa que está sendo totalmente negligenciada pelas políticas públicas, a tendência é ela ter muitos filhos mesmo. Eu não imagino que seja vontade própria dessa mulher ter essa prole. Se for, eu respeito. Mas agora, a grande questão é até que ponto ela teve alguma possibilidade, inclusive, de ter acesso a políticas de prevenção, a políticas de controle de natalidade. É um Estado que, na verdade, não alcança essa pessoa hora nenhuma, e na hora em que essa pessoa força o Estado a dar uma resposta, a resposta do Estado é essa, absolutamente violadora dos direitos fundamentais dela. Enfim, a questão que você lembra aí do CNJ, do julgamento de perspectiva de gênero, por causa dessa condenação no Brasil, é essencial, e os nossos colegas não sabem disso, juiz, promotor, advogado, ninguém lembra disso, né? Infelizmente, isso ainda precisa ser muito falado, e eu achei excelente. Aliás, eu achei excelente tudo aí que você trouxe, todas as normas, todas as questões, as discussões. Vários conhecidos seus aqui vieram te cumprimentar, vou colocar as falas de algumas pessoas aí, ó. Enfim. E tem gente aí no chat? Que legal! Tem bastante gente aqui. Um abraço para todo mundo aí. Lucas, Ângela, Flávia. Muito legal. Essa é uma universidade, né? A UFES está no meu coração. Pois é, e parabenizar também a UFES por esse projeto tão legal. A Roseli, excelente, ela trabalha muito bem. Tá de parabéns. A gente na UFOP tem a ouvidoria feminina, que é conduzida pela professora Flávia Máximo. Também tem feito um trabalho muito legal sobre a questão de violência contra a mulher, não só na universidade, mas dentro da cidade de Ouro Preto e Mariana, das cidades de Ouro Preto e Mariana. Então, fico muito feliz de ver que a UFES também tem um projeto tão legal assim, extremamente importante. Muito legal. Não, a UFES, ela... Na verdade, a gente é meio que um lutador, um sobrevivente, né, nessas questões aí. A gente é meio sobrevivente, porque tem uns 20 anos tinha um projeto chamado, acho que era NEAV, alguma coisa assim, Núcleo contra NEAV, alguma coisa assim, contra a violência. E as maiores questões eram questões femininas e de uso sexual. Pois é. As pessoas mais vulneráveis. Que bom que a gente ainda tem uma universidade pública para colocar essas questões. Sim. Viva a universidade pública. Né? Dirce, eu queria te agradecer demais por você ter vindo aqui, falado tanta coisa interessante. Esse vídeo vai ficar disponível aqui no YouTube. Eu vou colocar também o áudio do Birosca News no podcast. Então, todo mundo vai poder acessar aí. E obrigado aí, pessoal, por todo mundo que esteve aqui com a gente, conversando, trazendo suas contribuições. E é isso, eu vou ficando por aqui. Qualquer momento a gente volta para falar de mais alguma coisa maluca, absurda, estapafúrdia que acontece na Seberosca de País. Tchau, Dirce. Tchau, muito obrigada a todos que estão aí no chat. Um beijo bem grande, Alex, parabéns, você é sensacional. Você que é. Tchau, gente. Tchau.